E aí, galera do Café com Concurso, vamos agora corrigir as questões da prova de Direito Tributário de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Foi uma prova, como não poderia deixar de ser, uma prova que cobrou direito tributário de maneira profunda, algumas questões muito interessantes, algumas outras com alguns pequenos problemas, mas no geral foi uma prova interessante. Muitos recursos, como de praxe, e a gente aguarda aí o posicionamento da ESAF diante de algumas inconsistências que a gente conseguiu perceber nessa prova aí de auditor fiscal da Receita Federal. Vamos para a primeira questão? Vamos ver, a primeira questão de direito tributário, e é uma questão doutrinária, uma questão que não é muito do feitio da ESAF, uma doutrina avançada. Não posso falar que não é do feitio não, mas é uma questão que causou até certa surpresa, mas muito boa a questão. Vamos lá. Parte significativa da doutrina entende que os princípios da legalidade e da anterioridade tributária constituem regras concretizadoras da segurança jurídica. Sim, isso é bem legal, isso que eles colocaram aqui, as duas pernas, justiça e segurança jurídica, muito legal. Sobre os conteúdos desta no direito tributário, analise os itens a seguir, classificando-os como corretos ou incorretos, para a seguir assinalar a assertiva que corresponda à sua opção. Certeza do direito segundo a qual a instituição e a majoração de tributos obedecem aos postulados da legalidade, da retroatividade e das anterioridades de exercício e nonagesimais mínima e especial, demonstrando a garantia adicional que representam para o contribuinte, se comparadas ao princípio geral da legalidade e as garantias de proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Sim, gente, essa alternativa tá boa e ela se relaciona à possibilidade do sujeito passivo conhecer o direito, principalmente. São reforços àquelas garantias gerais conferidas pela Constituição a quaisquer outras relações jurídicas, tá certo? Mas no direito tributário, diante da forte interferência do ente tributante no patrimônio do contribuinte, essas garantias têm que ser robustecidas, têm que ser fortalecidas. E eu tirei essas conclusões de um texto muito bom do professor Leandro Poulsen, lá da PUC do Rio Grande do Sul, que é um doutrinador fantástico de direito tributário, e ele escreveu um texto, e parece que a ESAF ela se inspirou nesse texto do Leandro Poulsen, tá certo? Olha só, a legalidade estrita do direito tributário, a irretroatividade, a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal mínima, que eles falam que é do 150C, e a nonagesimal especial, lá do 195, parágrafo 6º, elas são, gente, reforços à legalidade relativa, Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aquelas garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito da coisa julgada, lá do inciso 38 da Constituição Federal. Tá certo? São reforços específicos, que geram a certeza do direito no campo tributário. Questão aprofundada, mas muito boa. O item 2 vai dizer assim, intangibilidade das posições jurídicas, o que se vislumbra, por exemplo, com o estabelecimento de prazos decadenciais e prescricionais a correrem contra o fisco. E o terceiro vai dizer estabilidade das relações jurídicas, por exemplo, no que diz respeito à consideração da formalização de um parcelamento de dívida como ato jurídico perfeito a vincular o contribuinte e o ente tributante. Gente, o examinador, na verdade, ele só trocou o instituto pelo conteúdo. Ele trocou o nome pelo conteúdo. O item 2 e o item 3 estão invertidos. A intangibilidade, gente, ela está relacionada à formalização, por exemplo, da dívida para realizar um ato jurídico perfeito. Depois de formalizado o parcelamento, o Estado não pode voltar atrás sob pena de ofender um ato jurídico perfeito. Isso quer realizar a intangibilidade das posições jurídicas. E a estabilidade das posições jurídicas, das relações jurídicas, elas estão relacionadas à não submissão tanto do ente tributante à vontade
do sujeito passivo com relação principalmente às ações de indébito, quer pela restituição, quer pela compensação, quanto à submissão do sujeito passivo ao bel prazer do Estado, que tem prazos específicos e determinados para constituir o crédito pelo lançamento e para executar esse crédito. Tá certo? Então trocaram. Então os dois itens estão errados. Tá? Os dois itens estão errados. Vamos adiante e vamos ver o item 4. Confiança no tráfego jurídico, segundo o qual o contribuinte não pode ser penalizado se agir em obediência às normas complementares das leis e dos decretos. Sim, gente, se uma autoridade administrativa ela emite uma norma complementar, isso não é lei complementar não, tá? Isso é norma complementar da administração, é outra coisa. É uma norma interna administrativa de dentro da administração, não é aquela lei complementar aqui que a gente trata no direito tributário. Então, meu caro, você não pode penalizar ninguém porque ele está em cumprimento dessas próprias disposições aí da autoridade administrativa, tá certo? Além disso, gente, o artigo 146, ele resguarda o contribuinte de possíveis mudanças nos critérios de entendimento acerca do lançamento, como a gente viu lá na prova de analista. Né? As mudanças de entendimento são aplicáveis daquela data em diante, tá certo? Elas não vão retroagir. E tem também um último caso que o professor Leandro Poulsen cita, é proteção do contribuinte em caso da circulação de bens importados sem o pagamento dos tributos devidos, tá certo? Isso é confiança no tráfego jurídico, tá? Não pode haver penalização se o contribuinte está agindo em obediência às normas complementares das leis do decreto. O item 4 está correto. O item 5 diz que tutela jurisdicional que se materializa pela ampla gama de instrumentos processuais colocados à disposição do contribuinte para o questionamento de créditos tributários, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Gente, são inúmeros os mecanismos, né, jurisdicionais. Não sei se posso falar que a esfera, não posso, na verdade, falar que a esfera administrativa é uma esfera jurisdicional, mas é uma esfera de decisão muito importante e quem regulamenta o processo administrativo fiscal na esfera federal é o decreto 70.235 de 72. E cada ente tributante tem o seu decreto que regulamenta o seu processo administrativo. E na esfera judicial temos o MS, que é quase um residual, né, quase uma aplicação residual, ação anulatória, prevista na Lei de Execuções Fiscais, ações consignatórias de repetição de indébito, né? E temos as ações que também, algumas normas constitucionais que vão realizar essa tutela jurisdicional. A inafastabilidade da jurisdição, do inciso 35, né? A vedação à privação de bens ou direitos sem o devido processo legal, privação de bens e direitos só pode ser feito por meio do devido processo legal. O inciso 55 do contraditório da ampla defesa, o inciso 56 da vedação a provas ilícitas, o inciso 69 do mandado de segurança e o inciso 70 do mandado de segurança coletivo, que são manifestações da tutela jurisdicional de maneira mais geral, né? Então são vários os mecanismos aplicáveis à tutela jurisdicional. Então, gente, como o item 2 e o item 3 estavam invertidos, o item 1, 4 e 5 se tornam, né, as alternativas corretas e, portanto, você tinha que marcar a letra C para levar o ponto dessa prova, dessa questão, melhor dizendo. Né? 1, 4 e 5, questão baseada na doutrina do professor Leandro Poulsen, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Recomendo demais, todas as obras dele são muito boas, tá certo? Questão 22. A Constituição Federal de 1988 veda aos entes tributantes instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
Considerando decisões emanadas do STF sobre o tema, assinale a opção incorreta. A exclusão do arrendamento mercantil do campo de aplicação do regime de admissão temporária não constitui violação ao princípio da isonomia tributária. Isso aqui está querendo dizer o seguinte: será que uma pessoa que ela coloca um bem temporariamente no Brasil por compra e venda, ou por arrendamento mercantil, ou por qualquer outra coisa, ou por qualquer outro mecanismo jurídico que seja, né? Será que cobrar o imposto, ou os tributos, melhor dizendo, envolvidos, será que isso fere a isonomia ou não? O STF, gente, diz que não fere a isonomia, tá? Eu posso excluir, melhor dizendo, os negócios jurídicos envolvendo arrendamento mercantil, né, desse regime de admissão temporária, porque, gente, eu quero evitar que o arrendamento mercantil seja usado como um mecanismo para o não pagamento de tributos. Se não houvesse essa vedação, que está lá no artigo 17 da Lei 6.099, todo mundo usaria arrendamento mercantil para admitir temporariamente e fugiria da tributação correlata. Né? O STF reconhece que não há, não fere a isonomia, não há ofensa à isonomia nesse caso, e que o artigo 17 da Lei 6.099 permanece válido, tá certo? Recurso especial 643.012, 396.254, dentre outros diversos, tá certo? Letra B. A progressividade da alíquota que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica não afronta o princípio da isonomia. O STF vai dizer o seguinte: não afronta mesmo. Tá certo? Porque, gente, o serviço de iluminação pública é um serviço universal, só que eu não tenho como saber quem se aproveita dela, e o meio que eu tenho para usar, meio para cobrar essa contribuição é por meio da tarifa de energia elétrica. E quem paga, paga a tarifa de energia elétrica, ou se o ente, que fornece energia elétrica preferir cobrar por taxa, mas a maior parte prefere a tarifa, se eu não tenho a fatura para pagar, como eu vou pagar essa contribuição? Né? Não tem como, mas a razão não é essa, é uma constatação prática. Né? O fato é, gente, que a contribuição sobre a iluminação pública e as contribuições, elas são tributos sui generis, elas constituem uma espécie de tributo. A receita, ela está vinculada a uma finalidade específica, ou seja, o que eu arrecado a título de COSIP eu só posso usar na iluminação pública, né? Mas ela não é uma taxa, porque ela não exige uma contraprestação específica e divisível, tá certo? Então o STF acabou por concordar com a cobrança da COSIP somente dos consumidores de energia elétrica que vão ratear, o custo dessa iluminação pública. Isso foi decidido em diversos recursos especiais, recursos extraordinários, 550.421, 676.314 e por aí vai. Coloquei só os mais recentes para vocês, mas isso é um entendimento bem consolidado lá no STF. A letra C, que é a alternativa errada, vai dizer assim: a sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários fere o princípio da isonomia tributária. Não fere por expressa previsão constitucional, segundo o STF. Esse desequilíbrio, essa sobrecarga, foi colocada na emenda constitucional de revisão número 1 de 94 e na emenda constitucional 20 de 1998. Tá? Elas a emenda constitucional 20 de 98 que inseriu o parágrafo 9º no artigo 195. E o STF entendeu que não há violação à isonomia. Meus caros, os bancos estão no cerne do sistema capitalista e são eles que mais faturam. Né? Nada mais justo, nada mais correto, nada mais isonômico do que cobrar mais de quem, dentro do nosso sistema, consegue auferir maiores lucros. Tá certo? Eu entendi isso do julgado do STF na tecla SAP, né? Na
Nas entrelinhas eu entendi isso. E olha que os bancos eles pagam, né, os melhores para defender seus interesses. Letra D. Lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o princípio da isonomia. O STF entendeu que sim. Isso foi colocado, né, na ADI 3260 e na ADI 3334. E a aplicação expressa, né, direta do artigo 150, inciso 2. O membro do Ministério Público ele não pode ter, né, em razão do seu ofício, um benefício que os demais não gozam, tá certo? E letra E, não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte, de capacidade contribuída distinta, afastando do regime simples aqueles cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. O que o STF estava decidindo aqui nesse caso? Ele estava decidindo se as sociedades profissionais, aquelas que têm né, somente as partes da sociedade somente são constituídas de profissionais de profissões regulamentadas, se elas teriam os benefícios do Simples Nacional. O STF entendeu que não. Né? O STF entendeu que não, porque primeiro que essas sociedades elas não se encontram de modo considerável na informalidade. Elas têm capacidade científica e técnica, ao contrário das microempresas comuns, que não são sociedades profissionais liberais. Né? Esse entendimento, gente, foi reafirmado no recurso extraordinário 559-222 de 2010. Mas o STF já entendia assim, né? Desde o advento do Simples, quando ainda não tínhamos uma regulamentação mais moderna, aí, principalmente depois do Código Civil de 2002 e principalmente depois da Lei Complementar 123. Tá certo? Que mudou, que fizeram algumas pequenas alterações, o STF apenas reafirmou esse entendimento pelo recurso extraordinário 559-222. Tá certo? Então, a alternativa a ser marcada a letra C. Eu vi alguns recursos, mas eu considerei que essa questão estava boa. 23. No tocante à imunidade tributária recíproca, assinale o único item que não corresponde ao entendimento do STF acerca do tema. Gente, quando eu vi essa questão, eu fiquei muito satisfeito. Por que eu fiquei satisfeito? Porque eu cantei essa pedra na minha revisão com os alunos do curso presencial. Cantei a pedra, gente. Acertei na testa. Foi sem querer, mas eu acertei. Né? Quem acerta no alvo sem querer também leva os pontos? Leva, quando você chuta na prova. Eu chutei que ia cair isso na prova e acertei na testa. Né? Eu falei com meus alunos que sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto, né? Eu falei que qualquer sociedade de economia mista prestadora de serviço público, o STF considera como imunizada. Mas ele estava perguntando de um caso específico. Estava perguntando do RE, né, do recurso extraordinário 399-307 e da ação civil 1851. E ele diz que são imunes, né, pela aplicação direta do artigo 150, inciso 6, letra A, parágrafo 2º e 3º da Constituição. Isso independe da cobrança de tarifas isoladas. Sociedade de economia mista prestadora de ações e serviços de saúde cujo capital social seja majoritariamente estatal. Sim, né? O STF disse ainda que a saúde é direito fundamental de todos os deveres do Estado e a sociedade de economia mista na área da saúde, desde que o capital seja majoritariamente estatal e que não visem um lucro, gozam da imunidade tributária do artigo 156, letra A. A questão da infraero, que é a letra C, disse, né, teve, né, a ação civil ordinária 1529, originária 1529 foi o grande caso, né, o agravo de instrumento 766411 também foi importante, mas a ação civil originária foi mais importante e foi reconhecida que a Infraero, que é a empresa pública que, né, cuida da execução de serviços de infraestrutura aeroportuária, ela é imune, né? Isso é monopólio da União segundo o artigo 21, inciso 12.
Os Correios também são imunizados, é monopólio da União, e ela decidiu nos mesmos moldes que as ações da Infraero lá no famoso RE 407.099. A imunidade recíproca é aplicável aos Correios, né? Serviço monopólio da União, segundo o artigo 21, inciso 10 da Constituição. E a Caixa de Assistência dos Advogados, vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil, não teve sua imunidade reconhecida. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela não é imunizada porque, gente, a OAB desfruta de uma imunidade porque ela apesar de não ser considerada uma autarquia, mas ela é um órgão representativo da classe dos advogados. Né? Eu coloquei aqui que a Caixa de Assistência dos Advogados é imunizada, mas não é imunizada. Deixa eu corrigir isso aqui. Ela não é imunizada porque a imunidade, gente, que a OAB disputa não é extensiva a elas. A Caixa dos Advogados, ela não constitui finalidade essencial da OAB. E, gente, ela não foi considerada finalmente entidade de assistência social porque ela é fechada, restrita só aos advogados e aos estagiários, e os seus membros contribuem para a Caixa de Assistência. Então não entra na súmula 730 do STF, que diz que as entidades equiparadas à entidade de assistência social somente são aquelas entidades de previdência privada, fechada, sem a contribuição dos seus membros. Não se aplica aqui, a Caixa de Assistência dos Advogados não é imune. Esse caso foi de Minas Gerais. Estava discutindo a imunidade da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas, né? Uma imunidade com relação ao imposto municipal, que é o IPTU. Questão 24. Com relação à retroatividade das leis tributárias permitida pelo Código Tributário Nacional, assinale a opção correta. Eu falei também na minha revisão, gente, o artigo 106 é aposta grande para a prova e o 144, parágrafo 1º, que ninguém lembra dele. Falei lá na revisão. Embora o CTN seja categórico, nós estamos procurando a correta. Embora o CTN seja categórico ao admitir a aplicação da lei tributária a fatos pretéritos, já está errado aí. Ele admite a retroação, gente. Ele admite a retroação, mas em casos muito específicos. Ele está falando assim que é necessário que a lei que se enquadrar nas hipóteses em que ele admite essa retroação decline de modo expresso tal previsão. Não há essa necessidade. Nas hipóteses do 106 e do 144, parágrafo 1º, ela retroage sem previsão expressa. Letra B. Apesar da multa fiscal ser estabelecida de acordo com a lei vigente ao tempo do fato gerador, a pena menos severa da lei posterior substitui a mais grave da lei anterior, podendo prevalecer para efeito de pagamento. Gente, a multa ela é estabelecida ao tempo da prática do ato ilícito. A penalidade menos grave só pode ser aplicada se o ato ainda não foi definitivamente julgado. Se já foi definitivamente julgado, se você já pagou, não há mais que falar em retroação. Tá? E além disso, gente, a data da prática do ato ilícito, ela pode ser diferente, né, da data da realização do fato gerador. Então, essa letra B é incorreta. Ela é incorreta. A multa é estabelecida, né, pela prática do ato ilícito, na data do ato ilícito, ao tempo do ato ilícito, e a penalidade menos grave só pode ser aplicada se o ato não foi definitivamente julgado. A letra C está falando que, no caso da retroatividade das leis interpretativas, essa retroatividade será meramente aparente, vigente que estava a lei interpretada. Torna-se ainda necessário que a interpretação que dera a lei anterior coincida com a interpretação que lhe dera o judiciário. Correto, viu, gente? Isso está lá na ADI 605, uma ADI bastante antiga, mas muito importante. A lei estava vigente, gente. A lei tributária interpretativa, ela vem só aclarar, ela não pode modificar em nada as relações jurídicas, não pode alterar o sentido, ela só vem para elucidar alguma contradição, né, alguma coisa que não ficou bem clara. Inclusive, parte da doutrina critica fortemente essa retroatividade da lei interpretativa, porque fala, se ela não pode trazer nada de novo, não precisa ser editada, né? E se ela não diz nada de novo, para que ser editada? Né? Então, não tem razão da existência dessa lei retroativa meramente interpretativa, segundo parte da doutrina. Mas ela é usada
né, temos alguns exemplos aí de leis interpretativas que retroagiram. Letra D. As leis interpretativas, em alguns casos, podem vir a alterar relações jurídicas advindas da lei interpretada. Não. Gente, as leis interpretativas, elas não podem inovar nem alterar relações jurídicas já estabelecidas. Elas podem apenas aclarar o que estava normatizado. Se elas extrapolarem, se elas inovarem ou alterarem relações jurídicas já estabelecidas, elas não serão consideradas meramente interpretativas, serão consideradas leis novas e não poderão retroagir e estarão submetidas ao regime temporal tributário que lhe é cabível, né? Temos que analisar qual será o caso. Letra E. No Estado Democrático de Direito, a lei interpretativa constitui uma exceção, de vez que a função interpretativa constitui prerrogativa da doutrina e dos tribunais. Gente, a interpretação doutrinária é muito importante, mas não vincula o judiciário, que dela faz uso constante. A prerrogativa da interpretação é do judiciário. É o judiciário que determina, que resolve os conflitos, né, inclusive os conflitos interpretativos, de forma definitiva. É o judiciário que tem o condão de decidir os conflitos com definitividade. A autoridade administrativa decide? Decide, mas todos esses atos podem ser revistos pelo judiciário, né? Que é quem detém essa prerrogativa. Vamos ver a questão 25. Com relação ao entendimento do STF sobre as contribuições sociais gerais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assinale a opção correta. Letra A. Não se pode prescindir de lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Errado. Lei federal, né, mera lei ordinária federal pode instituir intervenção no domínio econômico. Vide, CID, tecnologia, por exemplo. De interesse das categorias profissionais, vide todas as leis que regulamentam alguma profissão nesse Brasil. Mera lei ordinária. Ele quis te confundir aqui, gente, com a questão lá das contribuições residuais. Realmente, só a lei complementar pode instituir contribuições residuais pela aplicação combinada do 195 com o 154. Tá certo? Nesse agravo de instrumento 739 e 715, o STF assentou esse entendimento aí, de ser a lei ordinária instrumento hábil para instituir contribuições, já que o texto constitucional não demandou lei complementar, né, não previu lei complementar expressamente para isso. Letra B. Sua constitucionalidade seria aferida pela necessidade pública atual do dispêndio vinculado e pela eficácia dos meios escolhidos para alcançar essa finalidade. Gente, isso aqui foi decidido na ADI 2556 e 2568, que estava tratando lá do FGTS. E estava se discutindo a constitucionalidade dos aumentos de algumas alíquotas, de algumas contribuições que eram feitas e que eram revertidas, né, a essas correções que estavam sendo feitas. E o STF decidiu que a constitucionalidade dessas contribuições ela vai ser aferida, né, pela necessidade desse gasto maior e que é um gasto vinculado. Tanto que a doutrina apelidou as contribuições de impostos vinculados. Eis que, né, as suas receitas estão vinculadas aos gastos para os quais elas foram criadas. E os meios escolhidos para alcançar essa finalidade também têm que ser adequados. É um meio de aferição, né? Esse meio não pode ser um meio ofensivo, um meio que atente contra a proporcionalidade e a razoabilidade. Letra C. No caso da contribuição devida ao SEBRAE, tendo em vista tratar-se de contribuição de intervenção no domínio econômico, o STF entende ser exigível a vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de que ele se beneficie com a aplicação dos recursos por ela arrecadados. Gente, a CID ela tem que ser aplicada na mesma, né, para o qual ela está sendo arrecadada. Mas, gente, ela está vinculada aos princípios da atividade econômica e não ao benefício direto do contribuinte. Benefício direto do contribuinte, a gente fala em taxa. Aqui é contribuição de intervenção no domínio econômico, né? A pessoa contribui para desenvolver uma área, para intervir numa determinada área que demanda intervenção estatal. Tá certo? Então aqui não há falar em benefício direto ao contribuinte.
Letra D. A sujeição de vencimentos e de proventos de aposentadorias e pensões à incidência de contribuição previdenciária constitui ofensa ao direito adquirido no ato da aposentadoria. Gente, na ADI 3105, que é famosíssima, o STF entendeu que não existe direito adquirido à não incidência. Né? Se é o permissivo constitucional, se existe o permissivo constitucional, o ente tributante pode, né, tributar aquele determinado fato. Pode tributar. Somente uma imunidade, gente, ela teria a capacidade de impedir a instituição de uma contribuição. Só que essa imunidade, a gente tem que lembrar, ela pode ser revogada por emenda constitucional, desde que ela não proteja uma cláusula pétrea, caso em que nem mesmo por emenda constitucional ela não poderia ser revogada. Tá certo? Letra E. Tais contribuições sujeitam-se à força atrativa do Pacto Federativo, pois a União está obrigada a partilhar o dinheiro recebido com os demais entes federados. Não. Gente, as contribuições não estão sujeitas, né, ao Pacto Federativo, à força atrativa do Pacto Federativo. A União, ela não precisa demonstrar, não precisa partilhar a arrecadação, mas ela tem que demonstrar em quais e como o dinheiro será aplicado na realização das políticas públicas, né? Porque as contribuições têm aquela sistemática que lhes é peculiar, que ela tem que ser aplicada na área, né, a que ela se destina. Isso foi decidido na ADI 2556 e 2568. Então, a União não precisa partilhar, ela só precisa demonstrar, né, por uma questão de transparência também, por uma questão de boa-fé, por uma questão de boa prática administrativa pública, ela precisa demonstrar como ela está aplicando o dinheiro dessas contribuições, né, na realização das políticas. Vamos para a questão 26, que trata do artigo 195. Que está falando daquela classe especial, né, das contribuições especiais, que são as contribuições para a Seguridade Social. Está dizendo, gente, que o artigo 195 estabelece suas fontes e que sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento e de acordo com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, analise os itens a seguir classificando-os como corretos ou incorretos para a seguir assinalar a assertiva que corresponde à sua opção. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra geral para a apuração dos resultados da empresa e não o regime de caixa. Gente, isso está correto, né? Isso foi decidido no recurso extraordinário 586482. O Brasil adotou, gente, o regime geral de apuração dos resultados da empresa, ou seja, vai incidir as contribuições para a Seguridade Social nos resultados, né, diante da apuração de resultados pela empresa, e não pelo regime de caixa. O regime de caixa é um regime que pode gerar uma série de distorções, né? A movimentação do caixa pode gerar a falsa percepção que a empresa ela está tendo uma alta lucratividade, né, um alto faturamento, quando na verdade não é bem assim, né? Então a gente tem que aferir os resultados da empresa por períodos, né? Por competências, por períodos determinados de tempo, para eu apurar os resultados dessa empresa. Né? Porque o regime de caixa é um regime fluido demais que pode gerar distorções muito danosas ao contribuinte. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, e não com o recebimento do preço acordado. Gente, o contrato de compra e venda ele é aperfeiçoado com a tradição, com a entrega do produto. O preço acordado você pode pagar muito tempo depois, de Casas Bahia, que você paga em 48 parcelas, que você nem sente, aquela coisa toda, né? A compra e venda ela está aperfeiçoada no momento da entrega da coisa, da tradição, né? Olha o que o STF disse no recurso extraordinário 586482, que né, que permeia toda essa questão. Vocês vão ver que foi a cópia do recurso extraordinário 586482. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS, da contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, entrega do produto, e não com o recebimento do preço acordado. Isso, gente,
estava relacionado, né, com alguns contribuintes que alegavam, não só quando eu receber o preço acordado é que, né, o fato gerador considera-se realizado e aí que eu vou ter que pagar o PIS e COFINS. O STF disse que não, disse que a entrega do produto, o contrato está aperfeiçoado e o fato gerador realizado. O resultado da venda, na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de competência, constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição do PIS e da COFINS, consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. Sim, é mais um trecho da ementa do recurso extraordinário 586482. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questões. Gente, fez a venda, problema é do comerciante para receber. A compra e venda está aperfeiçoada, tá certo? Gente, sabe o que essa questão me deixou um pouco triste? É que o examinador foi picando a questão e colocando as partes da ementa do recurso extraordinário, né? Simplesmente isso. Quando eu vi a ementa do 58.642, eu não tive dúvida. Né, esculpido em Carrara. A mesma coisa. Né? Ipsis literis, tá certo? Olha lá. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludente do crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorre apenas quando o fato superveniente vem anular o fato gerador do tributo. Gente, é a transcrição do 58.642 pura. Nem se deram ao trabalho de alterar algum dos itens, né? E todos os itens estão de acordo com 58.642, por isso todos foram considerados corretos. Né? Todos foram considerados corretos. Vamos para a questão 27. Sobre a competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, assinale a opção incorreta. A competência privativa ou concorrente para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Sim, né? Está correta de acordo com o recurso extraordinário 573.540. A competência legislativa é dada independentemente da competência tributária. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que foram expressamente otorgados pela Constituição. Gente, isso está correto. E se você pensar bem, até os residuais foram expressamente otorgados pela Constituição à União, tá? Mesmo os residuais, eles estão lá previstos na Constituição. Então está correta também de acordo com 573.540. Alguns colegas, né, optaram por fazer o recurso, né, com base nesses argumentos que eu disse, mas eu vejo que até os residuais estão lá previstos, tá? Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime da previdência dos seus servidores, dispositivo expresso constitucional, artigo 149, parágrafo 1º. Gente, norma que pretendesse fixar a alíquota mínima igual à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União para a contribuição a ser cobrada pelos Estados, Distrito Federal e pelos municípios de seus servidores, para o custeio em benefício desde do regime previdenciário será inconstitucional por contrariar o Pacto Federativo. Não. Na DI 3105, o princípio que o STF julgou ofendido é o princípio da isonomia. Só isso que está errado nesse enunciado. Né? Seria inconstitucional por contrariar a isonomia, o princípio da isonomia, não o Pacto Federativo. A expressão regime previdenciário de seus servidores a ensejar a instituição de contribuição pelos Estados-membros não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. Correto, gente. A saúde é apenas um braço de seguridade social. Esse caso que o STF estava decidindo, um caso de Minas Gerais, o caso do IPSENG, né? A competência dos estados, gente, lá do 149, parágrafo 1º, está restrita à instituição de contribuições previdenciárias. E tinha um agravante no caso do IPSENG, que a contribuição para o IPSENG, ela era compulsória. Ela era compulsória. Se era compulsória, ela tinha caráter de tributo. Se tinha caráter de tributo, a gente aplica os princípios tributários. Tá certo? Então, se a gente aplica os princípios tributários, o Estado não tem competência para instituir essa contribuição. Né? Essa contribuição foi julgada inconstitucional lá no recurso extraordinário 573.540 de Minas Gerais, tratando, né, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.
Questão 28. Sobre o imposto transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens ou direitos de competência dos Estados do Distrito Federal, assinale a opção incorreta. Sua incidência é legítima no caso de inventário por morte presumida. Súmula 331 do STF pura. Transcrição, né? Ela é permitida no caso de inventário por morte presumida, né? A transmissão causa morte nesse caso? Sim, embora a morte seja presumida. Não incide sobre honorários de advogado contratado pelo inventariante com homologação do juiz? Sim. Súmula 115. Gente, isso aqui é gasto. Honorário de advogado é gasto. Não incide, não há transferência de patrimônio aqui, tá certo? Eu estou usando o dinheiro do espólio para pagar o advogado. Isso é gasto. Isso não envolve transferência patrimonial. Súmula 115 do STF. Sua existência não obsta que se utilize o valor do monte-mor como base de cálculo da taxa judiciária. Essa está incorreta, gente. A base de cálculo é só do valor dos bens transmitidos. Se não houve transmissão, não haverá incidência do ITBI. Só que eu coloquei uma, né, eu estava pensando numa coisa e coloquei outra. É ITCMD. Nós estamos falando do ITCMD. Gente, olha só. Não haverá incidência do ITCMD. Esse raciocínio aqui, gente, está lá na súmula 116 do STF, que trata, por exemplo, olha esse caso aqui do ITCMD. Tem o cônjuges meeiros. Só vai incidir, gente, ITCMD é uma transferência não onerosa. Então é ITCMD, eu não falo em ITBI nesse caso. Né? ITBI também só para bens imóveis. Só se houver desequilíbrio na repartição, gente. Porque, teoricamente, os cônjuges estão em comunhão de todos os bens. Quando cada um vai para o seu lado e eles levam metade dos bens, eles estão com os bens que já eram deles. Não houve transmissão. Agora, se por um acordo a mulher fica com 60% dos bens, vai incidir TCMD nesses 10% em que houve efetiva transmissão. É o que quer dizer a súmula 116 do STF. E a súmula 114, né, a letra D reproduziu a súmula 114, não é exigível antes da homologação do cálculo do valor do bem transmitido. Né? O cálculo, tem que haver a homologação, né, do cálculo do valor do bem transmitido, porque antes disso não há base de cálculo e, portanto, não pode incidir o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. E é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Correto, transcrição da súmula 113 do STF. Então, na data da avaliação do bem, eu calculo o valor do ITCMD, que é um dos impostos, né, mais marginais que existe. Né? Agora, com o cruzamento de dados, ele está sendo um pouco mais, né, cobrado e a arrecadação dele está sendo considerável, principalmente no estado de São Paulo. 29. Assinale, entre as hipóteses abaixo, a única que constitui hipótese de incidência do ICMS, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar, sem a previsão na respectiva lei estadual. Errado. Errado. A súmula 574, né, diz o contrário, e a lei complementar 87 de 96 deu permissivo, mas as legislações estaduais devem prever expressamente a hipótese de incidência. Ou seja, as leis estaduais têm que prever, né, a incidência do ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes. Saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Gente, no comodato não há transferência de propriedade, não há transmissão, tá? Não há circulação. O bem vai e o bem volta. Isso é o teor da súmula 543 do STF, tá certo? Comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravadas em fitas de videocassete, questão super atual, todo mundo usa fita de videocassete hoje. Você usa, Vitor? Não? Ninguém usa. Ninguém usa, gente. Eu estou com vontade de abrir a porta do estúdio e perguntar pro povo lá fora se alguém usa fita de videocassete.
né? Questão super atual, né? Mas eles usaram para quê? Para usar a súmula 662 do STF, que diz isso expressamente. Gente, quem usa fita de videocassete hoje em dia, quem tem videocassete em casa, né? Até os índios cinta larga já tem Blu-ray, né? Não é nem DVD mais não, né? Eles compram lá no Paraguai, pertinho lá da reserva deles, né? Alta definição, como as nossas transmissões são aqui, né? Gente, D. Alienação de salvagem sinistro pelas seguradoras. A Lei Complementar 87 de 96, ela já vedava e teve que vir uma súmula vinculante para acabar com essa história. Que todas as fazendas estaduais que pretendiam cobrar ICMS sobre alienação de salvagem sinistro, e o STF, né, veda tal cobrança e editou a súmula vinculante para vincular toda a administração fazendária junto e acabar com essa ladainha, né? Letra E. Operação de industrialização por encomenda de embalagem destinada à utilização direta em processo subsequente de industrialização. As medidas cautelares nas ADIs 4389 e 4413 suspenderam o ISS para esse item aí, ó, 13.5. Nesses casos, incidirá ICMS quando houver circulação. Só que aí olha a letra E. Operações de industrialização por encomenda de embalagem destinadas à utilização direta em processo subsequente de industrialização. Gente, é como se eu fabricasse a embalagem dentro da própria indústria e lá mesmo eu usasse para empacotar alguma coisa. Não há circulação, né? Então, gente, como não há circulação, não há incidência do ICMS. 30. A Constituição Federal prevê que o ICMS, imposto sobre... ICMS, não vou ficar na definição não, que vocês já sabem. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Sobre a não cumulatividade do ICMS, assinale a opção correta. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, independentemente de haver decisão reconhecendo que o contribuinte de direito não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. Eu tenho o artigo 166 que, né, só autoriza o recebimento se o contribuinte indireto autorizar esse recebimento ou se comprovar que o contribuinte de direito não transferiu o ônus a terceiro. E a súmula 546, né, ela reafirma essa disposição do 166. Essa parte aqui, ó, estar por este expressamente autorizado a receber, o cara lá das Casas Bahia vai te ligar e falar assim, ó, aqui, ó, você me autoriza a receber o ICMS, né, a título de restituição, já que, né, foi você que suportou e não era devido ICMS nessa operação? Meio absurdo isso, né? Meio absurdo esse exemplo. Tá certo? Então só pode, gente, haver a restituição caso o contribuinte de direito ele comprove não ter transferido o ônus, né, para o contribuinte de fato, ou que esse contribuinte de fato autorize o contribuinte de direito a receber restituição em seu nome, tá? Nas operações interestaduais, o creditamento do ICMS na operação subsequente deve corresponder ao montante que foi recolhido na operação anterior. Ou seja, gente, o creditamento, né, que é a entrada do produto no estabelecimento, ele tem que ser o mesmo que foi efetivamente recolhido na operação no estado de origem, tá? Para não gerar distorções, problemas, né, nesse creditamento. Então, é o que foi efetivamente pago lá no estado anterior. Esse valor que foi efetivamente pago na operação anterior, eu posso me creditar na entrada do produto no meu estabelecimento. No caso de mercadoria ser alienada intencionalmente por importância inferior ao valor que serviu de base de cálculo na operação de que decorreu sua entrada, o contribuinte, se desejar, poderá efetuar a anulação do crédito correspondente à diferença entre o valor referido e o que serviu de base de cálculo na saída respectiva. Errado, gente. A pretensão, né, de ter esse valor, eu não posso recuperar esse valor. Isso acontece quando eu adianto, né, o pagamento do ICMS para todos os elos da cadeia. Se eu vendi mais barato daquilo que eu, né, já adiantei o pagamento, o problema é meu, eu tenho que arcar com isso. Foi o que decidiu o STF no recurso extraordinário 437006.
viola o princípio da não cumulatividade, a vedação ao creditamento do ICMS relativo à entrada de insumos usados na industrialização de produtos cujas saídas foram isentas. Errado, né? Gente, há essa permissão, tá? Eu posso usar o crédito gerado de operações de saída isentas, tá? Eu posso usar, não há problema, o STF falou que isso no RE 392, 370, dentre outros vários, né, que pode ser usado assim mesmo quando for isenta, tá? Tem inclusive alusão direta a isso lá na Lei Complementar 87 de 96. O registro tardio dos créditos por inércia do contribuinte não é vedado. Todavia, fica afastada a possibilidade de correção de tais créditos, na medida em que ele próprio lhe deu causa. Gente, o registro tardio de créditos gerados pela entrada de mercadorias por inércia do contribuinte ou por óbice do fisco não altera a classificação jurídica do direito, ou seja, as correções podem ser feitas, é o que decidiu o STF no recurso extraordinário 488-293. Vamos falar da questão 31? Ela fala do IPTU. Né? Eu achei muito engraçado essa prova de auditor da Receita Federal do Brasil cobrar muito, né, os impostos que não são de competência da União. Achei, né, interessante. O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, de competência dos municípios e do Distrito Federal, possui as seguintes características, exceto: pode ser progressivo em razão do valor do imóvel, o que permite calibrar o valor do tributo de acordo com o índice hábil à mensuração da essencialidade do bem. Isso aqui, gente, pode sim, né, o STF concordou, isso está expressamente no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, né? Tem um patamar, gente, em que o imóvel é essencial na vida das pessoas. A partir disso, né, ele deixa de ser essencial e passa a ser supérfluo, né? Então ele pode ser progressivo em razão, né, do valor venal do imóvel. A progressividade só alíquota com base no valor venal do imóvel só é admissível para o fim de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. É certa, gente, tá? O IPTU, a gente não admite a progressividade em razão da capacidade econômica do contribuinte. Tem que ser alguma coisa relacionada com o imóvel, diante da natureza real do imposto. Tem alguns autores que não reconhecem tributo de natureza real, mas o STF reconhece, tá? A progressividade da alíquota do IPTU com base no valor venal do imóvel só é admissível para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, ou seja, não posso usar o imóvel urbano para fins especulativos. Tem que ser usado para abrigar uma família, para abrigar várias famílias, para abrigar um comércio, para abrigar uma indústria, não importa, mas tem que realizar a sua função social, né? E o caráter extrafiscal do IPTU pode ser usado para coibir essas manobras especulativas. Letra C. É inconstitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Não, gente. A súmula 539 diz que é constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Isso aqui, gente, se eu possuo mais de um imóvel, quer dizer que aquele bem não é essencial para mim. Então eu posso, né, cobrar, normalmente, se eu tiver outros imóveis, e para aquela pessoa que só tem um imóvel, né, essencial no qual ela vive, eu dou um desconto. Isso é constitucional na visão do STF, isso não fere a isonomia, tá? Súmula 539. Pode ter diversidade de alíquotas no caso de imóvel edificado, não edificado, residencial ou comercial. O STF firmou entendimento que não há inconstitucionalidade nesses casos, gente, né? Essa orientação, inclusive, é anterior ao advento da Emenda Constitucional 29 de 2000, que alterou, né, alguns regramentos relativos ao IPTU. De acordo com o uso, ele pode ter alíquotas diferentes. Não se admite a progressividade fiscal decorrente da capacidade econômica do contribuinte, dada a natureza real do imposto. Correto, inclusive, já ali, né,
a decisão do STF que fundamenta esse entendimento, tá certo? Então, o tributo ele tem natureza real e eu posso usar a progressividade com base em algum elemento relativo ao imóvel, nunca com base na capacidade econômica do contribuinte, tá certo? Muito bem, meus caros, a gente viu algumas questões aí de auditor fiscal da Receita Federal, fizemos algumas críticas, né? Mas, no geral, são questões bem aprofundadas e por vezes, bem interessantes. Também a gente continua a correção no nosso próximo bloco. Força, um abraço, até lá!